Olá aos queridos irmãos e amigos. Estaremos trazendo mais uma vez uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar sobre o tema A esperança nesse mundo. O que acontecerá com essa terra a qual nós habitamos hoje? Qual a relação de Jesus Cristo com esse mundo, com essa terra? Aqueles que puderem, acompanhem comigo em suas Bíblias. Vamos até o texto que está em João 17, versículos do 14 ao 19. O Evangelho de João, capítulo 17, versos do 14 ao 19, inicialmente. Aqui essa passagem, meus queridos, está relatando uma oração, uma intercessão do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, a partir do verso 14: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Jesus, então, está fazendo uma oração por seus discípulos. No verso 14, Jesus diz que ele tem dado a palavra de Deus aos seus discípulos. Ele diz assim: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então vamos observar aqui, meus amigos, que Jesus, ele está aqui colocando diante de Deus os seus discípulos, os seus seguidores. Dá uma olhadinha comigo no verso, ainda aí dentro do capítulo 17, no verso 6 ao 9. Olha de quem que Jesus está falando. Então, ainda aí no capítulo 17, do versículo 6 ao 9, diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então veja bem, Jesus está falando de homens aos quais ele está levando a palavra de Deus, que Deus está levando eles ao encontro de Cristo, e que eles têm guardado a palavra de Deus. É o que Jesus diz aqui no verso 6. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então esses homens estão ouvindo a palavra de Deus, estão guardando, estão reconhecendo Jesus Cristo como enviado de Deus. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então Jesus está intercedendo por seus discípulos, por aqueles que estão dando ouvidos à palavra de Deus, reconhecem que Cristo vem dele, que Jesus está trazendo a mensagem de Deus para essa terra. Então, por isso que no finalzinho do versículo 8, Jesus está dizendo: eles creem, esses são os que creem que tu me enviaste. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, percebam o seguinte: Jesus está rogando por esses que acreditam que ele traz a palavra de Deus, acreditam que ele é o enviado de Deus, o Pai. Jesus ora por eles que estão nesse mundo, como Jesus naquela ocasião ainda estava neste mundo.
E observem que Jesus diz no versículo 9 que ele não roga pelo mundo, mas sim por aqueles que Deus está dando a ele. Por que Jesus diz que ele não roga pelo mundo? Nós vamos entender isso melhor durante a mensagem. Jesus roga pelas pessoas. E este mundo, meus queridos amigos, esse mundo está caído, este mundo está corrompido desde a queda de Adão. Este mundo está caído da presença, afastado da presença de Deus. Este mundo está mergulhado nas trevas. Vamos perceber que a mensagem de Cristo é de esperança para uma vida vindoura, um mundo que virá. Então Jesus está preocupado em as pessoas conhecerem a Ele, reconhecerem que Ele é enviado de Deus o Pai. Então, ficou bem claro sobre quem Jesus Cristo está falando e por quem Ele está intercedendo a Deus o Pai. Voltando aqui no versículo 15, dentro desse nosso texto base, aqui em João 17, do 14 ao 19, versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, que os guardes do maligno, em algumas versões. Jesus ele diz o seguinte: não é o momento desses homens saírem deste mundo. Na verdade, eles estão começando a caminhada, eles estão começando na missão de proclamar o Evangelho aos demais. Então Jesus diz: eu não peço que o Senhor os tire dessa terra, desse mundo agora, mas sim que os guardes do maligno, porque Satanás está operando nessa terra, fazendo tudo o que é possível para as pessoas se afastarem de Deus, para as pessoas ficarem contra a sua mensagem, a sua palavra, não reconhecerem Jesus Cristo. Satanás faz de tudo para oprimir, para desanimar os seguidores de Jesus. Então Cristo pede assim a Deus: peço que o Senhor os guarde do maligno, livra-os do mal que está nessa terra, nesse mundo. Versículo 16, Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Presta atenção nisso, irmãos. Jesus diz que ele não é desse mundo. Isso é muito importante entender. E ele ainda diz mais, ele fala que esses, por quem ele está intercedendo, também não são do mundo, deixaram de ser do mundo. Mas como pode isso? Se eles nasceram aqui, de suas mães, eles têm ali os seus ascendentes, seus pais, seus avós, eles são dessa terra. O que Jesus quer dizer com isso de que eles não são do mundo, os meus seguidores, esses meus discípulos, assim como eu também não sou? Porque, meus irmãos, aqueles que passam a caminhar com Jesus deixam de fazer parte desse mundo corrompido. Embora continuemos aqui, mas a nossa esperança, o sentido para as nossas vidas não está mais aqui nessa terra. Jesus diz que esses seus discípulos não são desse mundo, assim como ele também não é. A palavra diz que aqueles que são de Jesus são peregrinos nessa terra, porque esse mundo está na mão do inimigo, esse mundo está na mão de Satanás, e o que impera nesse mundo é a iniquidade, o pecado. Então, aquele que confia sua vida a Cristo deixa de fazer parte desse mundo. Inclusive, como nós vimos no versículo 14, diz que o mundo odeia a esses que seguem a Jesus. Por quê? Porque esses não compartilham, não participam, não aprovam
o que é comumente disseminado e praticado nesse mundo. Então o mundo odeia aqueles que buscam uma vida agradável a Deus. No versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. As Escrituras Sagradas. Jesus diz que essa verdade, essa palavra, nos santifica. O que alimenta o Espírito é a palavra de Deus. As Escrituras, a revelação que Deus deixou para nós, nos torna, aperfeiçoa o nosso espírito, nos torna mais próximos de Deus, nos traz um relacionamento mais íntimo com o Senhor, uma aproximação. Então a meditação na palavra, o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, santifica a pessoa, faz com que ela se afaste cada vez mais do pecado. Há uma enorme, total necessidade da meditação, da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como acabamos de ler aqui, santifica, separa a pessoa do mundo. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo foi enviado por Deus o Pai para essa terra, para aqui pregar o Evangelho, para passar por todo aquele procedimento da crucificação por nós, por nossos pecados. E assim como Deus o Pai enviou Jesus, Ele também envia os seus discípulos. E no versículo 19, Jesus diz: e a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Cristo sempre teve uma vida agradável a Deus. Jesus não pecou. Jesus teve uma vida imaculada. E Jesus sempre buscou também levar os seus discípulos, os seus seguidores, também à santificação, a uma aproximação cada vez maior de Deus, a um conhecimento verdadeiro de Deus. Então, é interessante, irmãos, percebermos e ver que fica muito claro nas Escrituras, pela própria palavra de Cristo, de que Jesus não é desse mundo. Inclusive, para os judeus, o que acontece? Eles aguardam ainda a vinda do Messias. E eles esperam que o Messias, o enviado de Deus, que ainda está para chegar, porque eles não entendem Jesus Cristo como o Messias. Então, esse Messias que eles aguardam estará estabelecendo um reino aqui de grande êxito, de grande sucesso, um reino muito poderoso nesta terra. Inclusive, esse foi um dos motivos de desprezarem a Cristo naquela época, porque Jesus diz que o reino dele não é dessa terra. Lá em João 18,36, Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Ele fala isso para Pilatos. Porém, os judeus queriam que o Senhor Jesus, ele liderasse uma revolução contra Roma, que ele fosse um libertador, um grande líder judeu. E eles esperam isso do Messias, que para eles ainda virá, porque Jesus, para eles, não é esse Messias, mas sabemos que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Vamos adiante. Jesus continua a sua oração. Ainda aí no capítulo 17, vamos ler agora o versículo 20. Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, olha que coisa importante nós
acabamos de ler aqui. Jesus diz que ele não vai estar intercedendo só por aqueles discípulos que naquela ocasião estavam ali com ele, os seus seguidores. Mas ele também, aqui no versículo 20 ele diz, ele também roga, intercede por aqueles que vierem a crer nele. Então no versículo 20, Jesus já está dizendo que muitos, e nós sabemos hoje que milhões e milhões de pessoas, durante toda essa história do cristianismo, vem crendo. Tem todo esse histórico aí da Igreja de Jesus, milhões de pessoas pelo mundo vêm se rendendo a Cristo, crendo na palavra dele. Então Jesus, olha que coisa importante, irmãos, ele está intercedendo, pedindo a proteção de Deus, porque estamos num mundo tenebroso, num mundo mergulhado no pecado, num mundo em que impera as trevas. Sabemos que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século, que é então o governante desse mundo. Sabemos que o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Então Cristo, ele tem essa preocupação, ele está intercedendo, orando por seus discípulos, seus seguidores, porque ele sabe das dificuldades da pregação da palavra nessa terra e de toda a perseguição, né, e tudo que o diabo faz para impedir o crescimento do reino de Deus aqui. E ele também diz que vai estar intercedendo, que está intercedendo por aqueles que ainda vão crer nele, por intermédio da palavra, conforme está aqui no versículo 20. Então, meus irmãos, aqueles que creem em Jesus, por meio da mensagem do Evangelho, aqueles que depois de Cristo viriam a ter esse entendimento, seriam convertidos ao cristianismo, esses também deixariam de fazer parte desse mundo, dessa terra. Logo, também seriam odiados pelo mundo. Então, Jesus ora pelos que estavam com ele, naquela época que ele estava aqui na terra, e pelos que viriam a crer no seu nome, conforme acabamos de ler no versículo 20. Todos nós que cremos na palavra de Deus, que confiamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser odiados pelo mundo, simplesmente por sermos seguidores de Jesus, irmãos. Em João 15, 18, vamos fazer a leitura desse texto. Só voltar um pouquinho, João 15, versos 18 e 19. Olha o que Jesus diz aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus Cristo está dizendo isso. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não está claro, irmãos, a palavra de Deus? Não está claro este relato desse discurso de Jesus, dizendo que primeiro o mundo odiou a ele, e por isso o mundo odiaria os seus discípulos, os seus seguidores. Nós vivemos numa época onde está ficando cada vez mais claro que o mundo é anticristão. Cada ano que passa, fica mais nítido aos olhos que os poderosos, a maioria deles, grandes autoridades, governantes, reis, têm uma atitude, um comportamento, um procedimento anticristão. Isso é percebido durante toda a história. E podemos também colocar na área acadêmica, podemos grandes nomes, da filosofia, da ciência, ateus, homens que não consideravam a existência de Deus. Enfim, Satanás ele usa de todos os meios e artimanhas para que as pessoas
se afastem do conhecimento verdadeiro, conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, para que as pessoas não creem em Jesus Cristo como Salvador da humanidade, como aquele que é o Filho de Deus, um ser divino que encarnou e habitou no meio de nós. Muitas pessoas são ridicularizadas em várias partes do mundo, inclusive até no Brasil isso acontece muitas vezes, né? Seja no local de trabalho, na faculdade, a pessoa ela é discriminada, ela é ridicularizada porque ela fala do nome de Jesus Cristo. E cada vez mais nós percebemos que os cristãos, eles vêm sendo perseguidos. Países como Coreia do Norte, é uma perseguição ferrenha contra os cristãos, são colocados em trabalhos forçados, são maltratados, presos. Países como China, inclusive tem aparecido na internet mais sobre isso, vídeo sobre o que eles fazem lá com pessoas que professam sua fé, sua religião, inclusive até muçulmanos, tá, na China são perseguidos. Esses mesmos muçulmanos, muitos deles, né, e principalmente ali os mais radicais, perseguem os cristãos lá no Oriente Médio. Então, existem vários vídeos, vários relatos, vários testemunhos de perseguição aos cristãos, prisões, mortes, são fuzilados, decapitados. Em vários países já acontece isso. E pessoas morrem por causa do Evangelho desde o início do cristianismo. E nas últimas semanas tem se falado mais nisso, na perseguição, principalmente que o governo chinês impõe aos cristãos. Igrejas sendo queimadas, cruzes sendo derrubadas, mas isso já acontece há alguns anos. E não só na China, como eu estou citando aqui, também em outros países, como eu estou dando alguns exemplos para vocês. E o que o diabo quer, irmãos, é que isso se alastre pelo mundo, que no Ocidente também haja essa perseguição, esse silenciamento daqueles que proclamam o Evangelho. Então, esse é um plano diabólico. E Satanás usa da política, usa da filosofia, usa da ciência, usa de vários meios, nas mais diversas áreas da sociedade, para que isso ocorra, para que não se façam mais orações em locais públicos, para que não se tenha mais a figura da cruz, né? Ou qualquer coisa que remeta a Deus, a Jesus Cristo. Nós já vemos isso, inclusive, no Brasil. E nós sabemos que se manifestará futuramente um homem que é conhecido como o Anticristo, a personificação, chamado também de o Iníquo, o filho da perdição. Então, existe todo um sistema, todo um movimento, todo um plano em andamento para que o mundo se torne cada vez mais anticristão. A igreja precisa buscar em Deus força, discernimento, sabendo que Jesus é o Senhor dos senhores, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, como eu falei na mensagem do domingo passado, da semana passada. Jesus, Ele espera que sua igreja venha a estar atuando com ousadia nessa terra, confiando nele, no poder dele, porque, irmãos, somente a igreja de Cristo, somente os seguidores do Senhor Jesus podem estar combatendo as trevas aqui nessa terra, porque Jesus dá poder à sua igreja, dá autoridade à sua igreja para jogar por terra os intentos de Satanás, desfazer, desbaratar os seus planos. Então, o inimigo, o diabo, ele odeia a igreja de Cristo, ele odeia os seguidores de Jesus. E como ele é o Senhor desse mundo, o mundo
que não quer saber das leis de Deus, das regras, dos mandamentos, não quer saber de ter uma vida agradável a Deus, no geral, né? Então, esse mundo, todo esse sistema que nos cerca, toda essa sociedade ao nosso redor, ela espera que cada vez mais o nome de Jesus seja esquecido. Não se fala, não venha falando de Bíblia, não, de Jesus, não, de Deus, de fé, de salvação. Que nós estejamos atentos a isso, porque é uma tendência no mundo, inclusive também no Brasil. Tudo está no controle e no tempo de Deus. Nós, como seguidores de Cristo, vamos continuar perseverando e fazendo a nossa parte, levando a mensagem de uma vida vindoura, de um mundo que será perfeito, um mundo que Deus já tem preparado para nós. Vamos falar sobre isso ainda nessa mensagem. Vamos continuando aqui, agora no versículo 21 de João 17. Versículo 21. Voltando para a oração de Cristo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está orando para que os seus seguidores, os seus discípulos sejam um, tenham unidade como igreja de Cristo, unidade com o Senhor Jesus, assim como Cristo e o Pai são um, para que o mundo veja que tu me enviaste, creia que tu me enviaste. Então a igreja, ela tem essa missão, esse papel, essa função aqui na terra de proclamar o Evangelho de Cristo, a salvação que está em Jesus. E Jesus, ele diz, o testemunho da igreja, o testemunho dos meus discípulos é para que o mundo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que ainda estão longe de Deus, creiam que tu me enviaste, como diz aqui no finalzinho do versículo 21. Porque somente, irmãos, a fé no Senhor Jesus Cristo, a crença em que Ele é o Filho de Deus e que Ele leva os nossos pecados, essa crença, essa fé, isso é o que vai dar a vida eterna às pessoas que ainda não têm Deus. Por meio da mensagem é que elas vão chegar ao conhecimento da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Pai, ainda a oração de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Presta atenção no que Jesus diz aqui, meus queridos. Jesus fala de que a vontade dele é que os seus discípulos, os seus seguidores, estejam com ele. De novo no versículo 24, ele fala, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Irmãos, a vontade do Senhor Jesus Cristo é que os cristãos, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem na sua palavra, estejam com Ele. Hoje, Cristo, Ele não está nesta terra. Já fazem aí quase 2000 anos. Jesus, Ele já está reinando no reino celestial. Cristo, Ele não tem moradia, Ele não está
nessa terra, ele não vive aqui. Preste atenção nisso. Jesus, ele foi assunto aos céus. Ele está à direita de Deus o Pai. Ele está junto com a sua igreja, ele intercede por sua igreja. Jesus, ele dá o poder e a autoridade. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele opera, ele atua aqui, nesse mundo, por meio da sua igreja, para a salvação de almas. Mas aqui não é a moradia do Senhor Jesus Cristo. E ele falou isso para os discípulos, que ele iria para um outro lugar. E que todos aqueles que creem nele irão para esse lugar onde... Então a vontade de Jesus é que os seus estejam onde ele está. Por isso ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz, Mateus 24, fala que Jesus, ele voltará e enviará os seus anjos para recolher os seus, nos 4 cantos da terra, em todas as partes. Então Jesus, ele recolherá os seus que estiverem aqui para viverem, estarem na eternidade com ele. E os que já morreram em Cristo, já estão com ele, já estão onde ele está. Essa é a vontade de Jesus. Versículo 25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Então Jesus diz aqui que o mundo não conhece a Deus. A maioria das pessoas dizem que crê em Deus, Dificilmente você vai ver um ateu aqui no Brasil. A maioria das pessoas dizem que crê em Deus, mas é uma diferença muito grande, enorme, entre dizer que crê em Deus e conhecer a Deus. O próprio Jesus, ele diz, o mundo não te conheceu, as pessoas não conhecem a Deus, porque não buscam esse conhecimento, estão preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra. Mas Jesus diz que estes que estão comigo, estes que o Senhor me deu, estes estão compreendendo, estes estão te conhecendo. Aqueles que estavam andando com Cristo, aqueles ali estavam compreendendo que Cristo era enviado do Pai. E amando e seguindo a Cristo, nós estamos amando e seguindo a Deus o Pai. Mas o mundo rejeita o Senhor Jesus. Sabemos que ele morreu crucificado. E o seu próprio povo colocou para a crucificação. Versículo 26. Jesus diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus faz os seus seguidores conhecerem a Deus, o Pai. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Amém por isso. Jesus quer que o amor de Deus esteja em nós, inundando nossas vidas. Cristo, ele ama com todas as suas forças. Por isso que ele veio a esse mundo e se entregou por nós. Jesus ama a sua igreja. Ele ama todas as pessoas que estão nessa terra. Porque ele veio para resgatar todos aqueles que confiam na sua obra. E aqueles que se arrependem, se voltam para Jesus, creem no seu nome, Jesus Cristo os guarda. Nós vemos aqui que ele está orando por sua igreja. E Jesus, ele ama imensamente a sua igreja, que é colocado na Bíblia também como a noiva de Cristo. Infelizmente, aqueles que rejeitam a obra de Cristo na cruz não farão parte desse grupo, que são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, a noiva de Jesus, falada na Bíblia. Esses
ficarão à esquerda de Cristo. Esses serão condenados porque rejeitam a única forma de salvação, que é o Senhor Jesus. O próprio Cristo fala sobre isso. Ele faz a separação, irmãos, entre os que confiam no seu nome, entre aqueles que aceitam a sua palavra. E a esses ele vai recolher. Por enquanto, a graça de Deus ainda está disponível a todos nesse mundo, nessa terra. E Cristo, ele espera que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos, se voltem para Ele. Por isso a igreja continua nessa terra e continua atuando aqui, proclamando o Evangelho. Ainda, irmãos, caminhando já para o final da nossa palavra, vamos ao texto que está em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 7. Diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Presta atenção nisso, meus queridos. Isso é muito importante, porque há muitas pessoas falando sobre um novo tempo aqui nesse mundo, sobre a vitória da luz, sobre a vitória dos bons, dos justos aqui nessa terra, que haverá um reino de grande prosperidade, um tempo de grande prosperidade e paz nessa terra. Porque exércitos estão vencendo as forças das trevas aqui. E estamos falando de exército, mesmo força bélica, né? O exército físico. Então, nós sabemos que existem ideologias, nós sabemos que existem filosofias de governo que são completamente satânicas. E isso tem se alastrado pelo mundo. E há governantes que combatem isso, a esse sistema que é totalmente anticristão. Isso vai acontecer, né? Satanás, ele vai avançando em seus planos, nas suas estratégias, ele vai encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras, mas a Bíblia diz o que vai acontecer. Então, meus irmãos, a esperança não está em exércitos desse mundo aqui, governantes, reis. A solução não está nessa terra. Isso é muito claro nas Escrituras, irmãos. Por mais que haja um tempo de mais prosperidade, um tempo de paz, né, entre aspas, né, porque é uma aparente paz numa região do mundo, mas numa outra região está algo terrível em relação a guerras, né, desastres. Então, irmãos, por mais que aparentemente haja uma vitória, entre aspas, da luz, como tem sido colocada por muitos, um tempo de grande prosperidade e paz, por mais que isso aconteça temporariamente, Satanás ainda está à frente de governos. Satanás ainda está no trono, o trono de iniquidade nessa terra. Irmãos, eu citei aqui no início passagens que falam que este mundo está na mão do inimigo, porque este mundo é um mundo corrompido, caído. A mentira se tornou uma verdade. Não se sabe mais exatamente o que é verdade, o que é mentira, o que é crime, o que não é. O que é certo se tornou errado. Está tudo invertido. Todos nós estamos percebendo isso.
Mas o que acontece, irmãos, é que este mundo, vou ler de novo o versículo, ele está caminhando, ele está sendo guardado, entesourado, termo usado aqui no versículo que nós lemos, para o fogo. Essa terra que nós vemos hoje será consumida pelo fogo. O reino de paz e de prosperidade não é aqui. Vou ler de novo esse versículo. Ora, os céus que agora existem e a terra, os céus e a terra que nós vemos hoje, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, juízo de Deus sobre a terra, sobre as nações, e destruição dos homens ímpios. Os homens ímpios perecerão. Esses que estão muitas vezes conquistando sucesso e êxito nesta terra, rindo da desgraça dos humildes, dos cristãos, dos que buscam obedecer a Deus, esses perecerão se não se arrependerem dos seus pecados. Ainda aqui em 2 Pedro 3, acompanhe comigo o verso 13. Diz assim, o apóstolo Pedro: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Estão entendendo, queridos? O apóstolo Pedro diz que nós, os que andam com Cristo, os seguidores de Jesus, segundo a promessa dele, esperamos novos céus e nova terra. Então não é esse céu que nós vemos aqui, não é essa terra que nós estamos agora, onde haverá um reino de prosperidade, um reino de paz, de justiça. Não é aqui, mas em novos céus e numa nova terra. Irmãos, vários textos bíblicos falam sobre isso. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, nós esperamos esses novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Aí sim, meus irmãos, a justiça reinará. Não haverá mais injustiça, pecado, corrupção, perversão, imoralidade. Não haverá nada disso. Num novo céu e numa nova terra. O apóstolo Pedro está deixando isso bem claro para nós. A esperança é na vida vindoura. Aqui nós buscamos, obviamente, dar uma boa educação para os filhos, sustentar o nosso lar, a nossa casa. Isso é normal. Nós, enquanto cidadãos daqui, nós trabalhamos, nós buscamos os recursos financeiros para manter nossa casa, nossa família, mas a nossa esperança de dias perfeitos, de justiça verdadeira, de paz, prosperidade verdadeira, em todos os sentidos, é na vida vindoura, no reino de Jesus Cristo, novo céu e nova terra, não aqui, irmãos. Ainda o versículo 14 diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro está falando da preparação que nós devemos buscar. Estarmos preparados, irmãos, para tudo aquilo que ainda vai acontecer, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nos empenharmos para que quando Cristo voltar, Ele nos ache em paz, sem mácula, paz de espírito, sem mácula, sem mancha, sem contaminação, irrepreensíveis. Isso aqui, irmãos, é uma vida buscando agradar a Deus, uma vida buscando a santificação, consagração ao Senhor, obedecendo às Escrituras, andando segundo os mandamentos que Deus deixou para nós. Devemos estar preparados,
perseverando na fé, em meio a todas as dificuldades, perseverando, para que quando Cristo voltar, estejamos nós prontos. E essa caminhada, irmãos, só é possível, essa vida agradável a Deus, só é possível quando a gente está próximo a Ele. Porque é Deus que opera isso em nós, por meio do nosso espírito, uma vida agradável a Ele. Versículo 17 diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Pedro está alertando: cuidado, vigiem, sejam cautelosos, para que vocês não caiam nas armadilhas do diabo, para que vocês não caiam em vãs filosofias, em discursos que são contrários aos mandamentos de Deus. O apóstolo Pedro, ele está dizendo: vocês já sabem de antemão o que vai acontecer. Então, estejam cautelosos. Não suceda que o engano arraste vocês, afaste vocês de Deus. Não podemos permitir isso. Esses insubordinados, os perversos deste mundo, eles buscam levar a pessoa numa direção contrária ao caminho que leva a Deus. Precisamos estar firmes para que não decaiamos da nossa firmeza, assim como o apóstolo Pedro diz aqui, irmãos. A igreja precisa perseverar, estar firme em Cristo e continuar anunciando a mensagem de esperança, de salvação, porque nós portamos esse evangelho, essa grande riqueza que é a palavra de Jesus, o evangelho da salvação. Precisamos estar firmes nessa palavra, meus irmãos. Versículo 18, finalizando nossa mensagem: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A Jesus seja a glória, a honra, o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Nossa esperança é Jesus Cristo, sua volta. Que possamos estar firmes nessa palavra e levando essa mensagem às pessoas que ainda estão longe de Deus, às pessoas que estão no engano do mundo, para que elas possam fazer parte também desse reino eterno e deixem de estarem frustradas, deprimidas, oprimidas por todo esse mundo, todo esse sistema anticristão que impera nesta terra. Que venhamos a levar sempre a luz de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o testemunho de Jesus e percebam que a nossa alegria não depende das coisas desta terra, mas a nossa alegria está em Jesus, está nas coisas celestiais, invisíveis, como o apóstolo Paulo diz. Nossa esperança são novos céus, nova terra, onde habita a justiça, no reino do Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Assim, eu vou encerrando essa nossa palavra, agradecendo a todos vocês e colocando diante de Deus a vida de cada um de nós, para que seu Espírito esteja operando, nos transformando, nos aperfeiçoando, tirando nossas dúvidas, nossos questionamentos, e que assim nós estejamos caminhando e sendo preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E assim eu me despeço, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a paz dele inunde as suas vidas. Até uma próxima.